Olá, somos o grupo 2, composto pelos estudantes Luciana Silvino, Samanta, Cássia, Francivaldo e Janaína. Iremos explicar o exercício número 6 sobre tração da apostila de exercício de estruturas de madeira. O exercício questiona qual a máxima carga F que o tirante de área 16 por 8 cm² suporta. Os dados utilizados são padronizados pela NBR 7190, elaborada em 1997. Iremos começar obtendo os coeficientes de modificação, representados pela sigla KMOD, que é um coeficiente que ajuda os valores de resistência em função da influência de diversos fatores estabelecidos pela NBR. O KMOD 1 será o primeiro determinado pela classe de carregamentos sofridos pela carga da peça em questão. No caso do tirante, será um carregamento de longa duração em peça cerrada, ou seja, o nosso KMOD 1 será 0,7. Para obter o KMOD 2, será necessário analisar a tabela 3.11 e 3.12 da NBR. Na 3.11, podemos determinar a classe de umidade da madeira em questão. Como não foi especificado no exercício, adotaremos como 1, que é o padrão. Partindo assim para a tabela 3.12. Com essa tabela, com a umidade, podemos determinar o valor de KMOD 2 também como 1. Por ser esse um valor de uma madeira serrada de longa duração, de acordo com a tabela 12 da norma, o valor adotado para o KMOD 3 será de 0,8. Assim, para obter o KMOD da peça, nós iremos multiplicar todos os coeficientes obtidos até o momento. Então, será o KMOD 1 vezes KMOD 2 vezes KMOD 3, que no nosso caso dará 0,56. Solução. Etapa de cálculo 1. Cálculo da tensão resistente de projeto, FT0D. Considerando o fator YW igual a 1,40 e a resistência característica de FC0K igual a 30 MPa para a madeira escolhida, a resistência à tração paralela às fibras é dada por a equação FT0D igual a KMOD, multiplicando FC0K dividido por 0,77 vezes YW. O KMOD, o resultado já foi obtido no slide anterior, na apresentação anterior, no valor de 0,56, multiplicando 30 MPa dividido por 0,77 vezes 1,8. Isso resulta para o FT0D igual a 12,12 MPa. E, para isso, nós precisamos fazer a transformação de MPa para kN por centímetro quadrado, dividindo por 10. O FTOD, então, encontrado é 1,212 kN por centímetro quadrado. O valor FT0D de 1,212 kN por centímetro quadrado é o valor da tensão resistente de projeto, que vai ser necessário para desenvolver a próxima etapa da resolução do problema. Na segunda etapa, nós iremos utilizar para resolver a equação do cálculo da tensão atuante de projeto, simbolizada por σd, que é igual ao FD dividido pela área, que tem que ser menor ou igual à tensão resistente de projeto, no caso com a sigla FT0D, que calculamos na etapa anterior. Para isso, nós igualaremos o σd e vamos substituindo as variáveis pelos valores já pré-estabelecidos. E nesse caso, 1,40 vezes F, que é o caso, o F é o valor que nós queremos encontrar, que é a força, dividido pela área da seção líquida. No caso, a nossa peça ela tem 8 centímetros por 16. Só que, se observar no desenho inicial, existe um pequeno chanfro que consome 4 centímetros. Então, para encontrar esse resultado, nós temos que trabalhar com a área da seção líquida. Nesse caso, vai ser 8 vezes 16 menos 4 centímetros, que tem que ser menor ou igual a 1,212 kN por centímetro quadrado. Resolvendo os cálculos, ficamos com um valor
de 1,40 multiplicando F, dividido por 96 centímetros quadrados, que foi o valor da área líquida da seção da peça utilizada. Igualamos ele a 1,212 kN por centímetro quadrado. A seguir, multiplica 1,4 vezes F, que é o valor a ser encontrado, igual a 1,212 vezes 96. A seguir, o resultado dessa multiplicação de 1,212 vezes 96 dá 116,35 kN. E dividindo esse valor por 1,40, nós encontramos o valor da força de 83,11 kN. Se quisermos tirar a prova, se realmente o valor da força é esse, nós podemos substituir na equação da tensão de projeto, diretamente, que é σd igual a FD dividido por A. E substituindo os valores, percebemos que o resultado é exatamente igual. 1,212 kN por centímetro quadrado. Então, a resposta do nosso exercício é que a máxima carga que o tirante suporta é igual a 83,11 kN. Bem, pessoal, como na apostila de exercícios resolvidos de estrutura de madeira havia apenas uma questão sobre o assunto tração de madeira, optamos por resolver duas questões, para que todos os componentes do grupo pudessem participar da apresentação. Nós iremos resolver um exercício para verificação de peças tracionadas, considerando elementos de ligação com parafusos, por exemplo. E vamos recorrer a fórmulas e tabelas estabelecidas pela norma para a resolução dessa atividade. Na questão em tela temos um pendural, que é a peça vertical de pinho brasileiro, cuja resistência à tração média é de 12%, que corresponde a 93,1 MPa, de segunda categoria, já usado em ambiente de classe 3 de umidade, e está ligado por parafusos de diâmetro de 25 milímetros, com folga de 2 milímetros a duas talas laterais metálicas. O pendural ele está sujeito aos seguintes esforços de tração oriundos de ações de construção, ou seja, cargas de média duração. Nós temos, então, uma carga permanente de 15 kN e uma carga variável de 10 kN. O pendural ele possui comprimento de 20 centímetros por 3,8 centímetros de seção transversal, e nós vamos começar pelo critério de segurança, até porque nessa questão nós teremos que verificar a segurança do pendural em tração paralela às fibras. Nesse caso, os esforços à tração de projeto, ele tem que ser menor ou igual à resistência da tração de projeto. Temos que verificar se esse critério é atendido com os dados que temos. Só que nós não temos a tração de cálculo nem a resistência de cálculo. Teremos que encontrar esses dois dados. Vamos recorrer às fórmulas e utilizar a combinação última normal especial, com essa estrutura de combinação que nós vemos aqui na tela. Como temos apenas uma carga variável, teremos só uma combinação e será ainda a carga variável principal. E não teremos o fator de combinação, que é a última somatória da combinação última normal e especial, que é a somatória ali do gama, Q e Φ, J, QJ. Essa última somatória nós não iremos utilizar porque nós só temos dois valores, ou seja, uma carga variável e uma carga permanente. Logo, então, nós não vamos analisar esse último núcleo. Teremos a somatória da carga permanente e da carga variável multiplicadas pelo gama de cada uma das cargas, que já veremos aqui agora no próximo slide. Vamos verificar os gamas, então. Temos carga de construção, conforme a gente vê na tela, e temos o gama G para pequena variabilidade, com valor de 1,2, e para grande variabilidade, nós temos o valor de gama 1,3. Temos, então, que a gente já vai passar para o cálculo, que a gente já apresenta aqui no próximo slide para vocês, que o ND é igual a 1,3, que é o gama, vezes a carga permanente, mais 1,2, o gama 1,2 vezes 10, que é a carga variável. Logo, nós encontramos o esforço de tração de cálculo, que corresponde a 31,5 kN. Agora iremos buscar a resistência à tração de cálculo característico, porque já temos a resistência à tração média, já padronizada a 12% de umidade, e vou usar essa resistência, que é FNK 12%, essa que está grifada em vermelho.
que eu transformo em tração média padronizada, que eu posso transformar. Essa é escolhida porque eu posso transformar de tração média padronizada a tração característica. Então, fica da seguinte forma: FTK é igual a 0,7 FTM, 12%. A gama que eu vou usar é a de tração paralela às fibras, que é igual a 1,8. FTD é igual a Kmod, vezes 0,7 FTM, 12%, sobre 1,8, que é a gama. Aí fica Kmod igual a Kmod 1 vezes Kmod 2 vezes Kmod 3. Esses valores a gente vai descobrir a seguir como adquirir eles na questão, como descobrir esses valores dentro da questão. O Kmod é o coeficiente que ajusta os valores de resistência em função da influência de diversos fatores e é dado por Kmod é igual a Kmod 1 vezes Kmod 2 vezes Kmod 3. Para o Kmod 1, eu tenho uma madeira serrada com classe de carregamento de média duração, então o Kmod é 0,8. Para o Kmod 2, eu tenho uma madeira serrada e com classe de umidade 3, o meu Kmod aqui também é 0,8. E para o Kmod 3, eu tenho uma madeira serrada, conífera e de primeira ou segunda categoria, então ela também é 0,8. Substituindo os valores de Kmod 1, 2 e 3, nós temos 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então, a resistência à tração de cálculo, que é o FTD, vai ser o Kmod, né, esse valor de Kmod, vezes a resistência característica, o FTK, que é 0,7 vezes a resistência média, que é 93,1, dividido pelo gama 1,8, resultando em 18,5 MPa, que é a resistência de cálculo. Então, corrigindo essa relação, fica o ND, que é a tração de projeto, dividido pelo AN, que é a área líquida. Então, aí isso aqui fica equivalendo à tensão solicitante, que deve ser menor ou igual ao FTD, que é a tensão resistente à tração paralela de cálculo. Foi selecionada a seção transversal com menor área, que é a seção crítica, onde passam os furos. A área líquida AN é igual à área bruta, AG, menos a área dos furos, que é o AF. Então, nós temos aqui, calculando só a área bruta, nós temos 200, porque eu já converti esses valores que estão em centímetros para milímetros. Então, fica 200 milímetros vezes 38 milímetros, que vai resultar em 7.600 milímetros quadrados. A minha área dos furos vai multiplicar por 2, porque são paralelos os furos, né? Então, vai ficar 2 vezes 38 milímetros vezes 27 milímetros. Esse 38 é a área da peça e esse 27 é o diâmetro do furo. Então, resultou em 2.052 milímetros quadrados. Então, fazendo o cálculo, a minha área líquida vai ser igual a 7.600 menos 2.052, que resultou em 5.548 milímetros quadrados. Então, essa é a área líquida da seção crítica. Conferindo os resultados, nós temos o ND igual a 31,5 vezes 10 ao cubo, porque eu já estou convertendo ele para Newton, dividido pela área líquida, que é de 5.548. Fazendo o cálculo, eu tenho 5,67 MPa, que é a tensão solicitante. Ou seja, sendo a resistência de cálculo de 18,5 MPa, como eu calculei anteriormente, então 5,67 é menor que 18,5. Assim, o dimensionamento feito do pendural atende com folga o esperado. Obrigada pela atenção.